Em 2019, 6 pessoas desapareceram no edifício Hasegawa, em Tóquio. Todas tinham uma coisa em comum. Entraram no elevador do saguão e, por um segundo que parecia habitual, apertaram o mesmo botão. O botão brilhava com uma luz que nenhum morador reconhecia. Uma pequena placa sem número, apenas um símbolo que lembrava uma porta fechada. Segundo relatos dos moradores, o que estava registrado nas câmeras internas e nas comunicações da portaria não bate com o que a lógica permitia, e por isso os arquivos foram lacrados por tempo indeterminado. O edifício Hasegawa ficava em uma rua que cheirava a óleo de carro e sopa de missô, onde o neon nunca se apagava e as vozes dos vendedores ambulantes se misturavam ao ruído distante dos trens. Era um prédio de 12 andares, fachada de concreto bege manchada pelo tempo, corredores estreitos e carpete marrom gasto que rangia quando alguém passava. O saguão tinha um balcão de madeira polida, um vaso com uma azaleia permanente que ninguém conseguia manter viva, e o elevador com portas de aço que rangiam como a dobradiça de uma velha geladeira. Segundo registros do condomínio, o elevador fora instalado no ano de 1983, com manutenção regular até o ano de 2018, quando começaram os relatos de falhas elétricas e luzes que piscavam sozinhas. Moradores descreviam o ar do elevador como mais frio do que o corredor do lado de fora, uma sensação úmida e metálica que apertava o peito. Entre os que frequentavam o prédio estavam Kenji Saito, 35 anos, técnico de informática que trabalhava no centro comercial, Yumi Tanaka, 29 anos, professora substituta em uma escola primária, Haruto Nakamura, 52 anos, segurança de noite que fazia rondas no edifício, e Aya Fujimoto, 24 anos, estudante de fotografia que alugava um pequeno estúdio no último andar. Todos descreviam o elevador como uma peça de mobiliário tão comum quanto a cafeteira da portaria, até que passaram a notar detalhes que pareciam inofensivos e, com o tempo, se tornaram sinais de algo errado. O painel de botões vibrava levemente ao toque. O espelho na parede mostrava reflexos com um atraso de fração de segundo, e uma vez, num sábado chuvoso, alguém jurou ter ouvido uma música antiga vindo do interior. Uma melodia que nenhum aparelho no prédio transmitia. De acordo com registros da administração, as primeiras queixas foram anotadas como problemas elétricos, depois como relatos de comportamento estranho do revestimento do elevador, e por fim como ocorrências que a seguradora não quis cobrir. A primeira noite em que algo realmente se quebrou foi discreta. Era uma sexta-feira de chuva e Aya voltava para casa tarde, com a câmera pendurada no ombro, roupas úmidas e cabelo grudado na nuca. O corredor cheirava a papel molhado e detergente, e o ar estava pesado como se a cidade respirasse em ondas lentas. Ela entrou no elevador, apertou o botão do 12º andar e sentiu o habitual solavanco. No entanto, no meio do percurso, o movimento cessou, as luzes no teto oscilaram. O painel de botões ficou imóvel, e a única coisa que se ouviu foi o ping rítmico da chuva no aço das portas. Aya respirou fundo, as palmas das mãos suando contra a alça da câmera. Em seguida, um som contínuo surgiu. Uma vibração interna, como se algo latente estivesse tentando se ajustar. "Fica quieto", murmurou ela, mais para si mesma do que para o universo. Bateu no botão do 12º andar novamente. Nada. A fechadura eletrônica do painel emitiu um pequeno estalo, e então, por um segundo, uma luz diferente acendeu no painel, um pequeno símbolo que até então ninguém lembrava de ver. A luz não estava numerada. Era como uma porta fechada e iluminada. Aya hesitou. Sentiu o metal frio do corrimão no antebraço e decidiu apertar aquele símbolo. O elevador deu um pequeno estalo, as portas se abriram, e o corredor que se apresentou diante dela não era o corredor do 12º andar do Hasegawa. O corredor era largo demais, forrado por tatames descoloridos que retinham a umidade que subia pelo sapato. O ar cheirava a chá verde frio e algo podre, como folhas esquecidas em um armário. Lâmpadas pendiam do teto por fios nus, lançando sombras longas e irregulares. As paredes estavam cobertas por papéis de parede levantados, com manchas que davam a impressão de figuras em movimento. Ao fundo, uma porta entreaberta deixava escapar luz amarelada e um som abafado, como alguém mastigando ou sussurrando perto de um microfone. Aya pisou para fora. O carpete rangeu de maneira que lembrar-lhe de pisos de casas antigas, e sentiu um arrepio que subiu pela espinha, trazendo calor e náusea ao mesmo tempo. Ela recuou. As portas do elevador se fecharam sozinhas diante de seus olhos. Respirou rápido, perdido o compasso, e apertou o botão de fechar. Nada mais aconteceu. Horas se passaram, ou talvez minutos. O relógio do corredor parecia ter desacelerado. Quando conseguiu ligar para a portaria, a recepção respondeu com voz cansada. "Estamos com um problema no elevador. Alguém já chamou manutenção." Haruto foi até o saguão 10 minutos depois. Lanternas na mão,
caminhando pela chuva como uma presença sólida em meio a sonhos. Ele entrou no elevador sozinho, apertou o botão do 12º andar e a porta se fechou. No visor, ao lado dos números que subiam, um símbolo brilhava em silêncio. As primeiras explicações foram racionais e necessárias. A equipe de manutenção disse que era falha na placa. Os vizinhos citaram sobrecarga. A administração descreveu os relatos como brincadeiras de jovens. Houve um momento de falso alívio quando a placa principal foi substituída por uma nova, quando as luzes foram checadas e o elevador voltou a subir e descer obediente por uma manhã. Mas a normalidade foi apenas uma superfície frágil. No dia seguinte, Yumi entrou no elevador com sacolas de supermercado, pressa nos passos, e o elevador não parou no 3º andar, onde sua chave de residência funcionava normalmente. As portas abriram para um espaço que tinha a largura de uma sala de estar antiga, com papéis dobrados no chão e uma coleira enferrujada em cima de uma mesa pequena. Ela sentiu o cheiro de suor e tinta fresca, fez um passo e encontrou marcas arranhadas sobre a madeira finas e paralelas, como quem arrastou unhas. Yumi apoiou a mão no peito e pensou que iria desmaiar. "Isso não é o meu andar", disse ela quando a portaria atendeu ao seu chamado. A voz do segurança soou pelo interfone. "Calma demais. Aguarde que já envio ajuda." Quando Haruto entrou, encontrou apenas um pedaço de tecido preso a uma quina do tatame e marcas de passo que terminavam em uma mancha mais escura no chão, como se alguém tivesse afundado. Ninguém viu Yumi sair do andar inexistente. A câmera de segurança do corredor gravou as portas abrindo e fechando, o reflexo de Haruto no aço e, por um segundo, uma sombra se projetando para além da entrada, algo que não correspondia ao acervo de pessoas do prédio. As reações variavam entre raiva e incredulidade. Kenji tentou racionalizar. Curto-circuito, fantasmas do sistema, problema de firmware. Aya escreveu em seu diário, mãos trêmulas, senti como se o edifício respirasse em outro ritmo. Alguns moradores negavam que algo anormal pudesse acontecer ali, outros mudaram suas rotinas, descendo as escadas escarpadas nas primeiras noites. À medida que os relatos cresciam, o ar no prédio ficou mais denso. O corredor cheirava a ferro e papel velho. À noite, alguns juravam ouvir sussurros que vinham do elevador, uma língua que parecia arrastar sílabas como se alguém tentasse se lembrar de um nome esquecido. As conversas na recepção cessaram. Moradores evitavam o elevador com a mesma atenção empregada para evitar uma calçada solta. E ainda assim, a curiosidade ou a necessidade trazia pessoas ao aço frio das portas. A escalada do horror foi metódica. Primeiro vieram os desaparecimentos isolados, depois as tentativas de abrir a porta entre o andar que não existia e o resto do prédio. Quando 3 pessoas desapareceram em um intervalo de 2 semanas, a polícia abriu um inquérito, fotografou os locais, coletou amostras de tecido, anotou horários. Procuradores acessaram registros elétricos, checaram o histórico de manutenção, ouviram testemunhas. As câmeras internas registraram imagens que pareciam normais até que os técnicos revelaram detalhes. Nas gravações do elevador, a compressão de áudio mostrava ruídos de fundo que, quando amplificados, soavam como passos e respirações. Em uma dessas gravações, às 2h47 da madrugada, uma voz baixa sussurrava um nome repetidas vezes. A espectrograma daquela gravação apresentou padrões estranhos, formando linhas que lembravam escritura à mão, mas ninguém conseguia ler aquilo como letras conhecidas. No ápice, uma noite em que a chuva caía persistentemente e o vento batia nas esquinas como uma língua, um grupo decidiu confrontar o inexplicável. Kenji, Aya e mais 2 pessoas, um produtor de vídeo que morava no 3º andar e um investigador amador que havia começado a juntar relatos, entraram no elevador, ligações de celular sem sinal, lanternas, uma câmera de mão e um gravador. Pressionaram o símbolo sem número ao mesmo tempo. O aço se fechou com um som metálico e o elevador tremeu de uma forma que não era mecânica, parecia responder a uma vontade, a um puxão interno. O ar ficou mais frio do que antes. Uma névoa fina pairou ao nível do chão e as luzes do painel passaram de branco para uma tonalidade amarelada. A câmera registrou o reflexo deles no espelho, olhos maiores do que a luz permitia, e uma distorção no fundo, como se o corredor se esticasse além do vidro. Quando as portas se abriram, estavam diante de um saguão que não existia no prédio. Não havia janelas, apenas uma luz incandescente que vinha de abajures velhos. O barulho da cidade se silenciou como se passasse por uma cortina grossa. Ao centro do saguão, uma escadaria descia em espiral e, ao lado, um álbum de fotografias exposto em uma mesa, folhas amareladas mostrando rostos desfocados, pessoas com roupas de décadas passadas. As fotos pareciam ter sido tiradas em Tóquio, mas em um tempo que vazou. Um dos homens pegou uma fotografia e reconheceu vagamente a avenida próxima ao edifício Hasegawa, só que vazia,
coberta por uma névoa fina. À medida que avançavam, sombras se moviam nas bordas da visão, não objetos, mas áreas onde a luz parecia não se prender, como se houvesse uma resistência à claridade. O primeiro sinal de que algo estava errado de forma irreversível foi a porta que se fechou atrás deles com um clique que soou definitivo, seguido de uma série de arranhões na madeira do batente, como se alguém do lado de fora tentasse, desesperadamente, retornar. O produtor de vídeo tentou voltar correndo, mas a escadaria havia mudado. Agora dava para uma porta estreita que exalava um cheiro de amônia e flores mortas. O gravador captou, em frequências baixas, um coro de vozes que não formavam palavras, apenas vogais alongadas e consoantes partidas. Aya, com os olhos arregalados, recuou e derrubou a câmera. A lente registrou uma mancha que crescia, um escurecimento que parecia sugar a luz. "Saiam!" gritou Haruto por uma vez, a voz quebrada. Duas pessoas correram, pularam uma saliência. Uma pessoa simplesmente sumiu quando passou por uma porta, deixando o ar mais pesado por um segundo, como se algo tivesse sido retirado do mundo. O pico do horror veio em imagens que depois ninguém conseguiu desmontar em explicações plausíveis. Um corpo que não se movia em uma fotografia que havia sido exibida na mesa, mas que, ao aproximarem a mão, tremia como se quisesse voltar à posição. Uma sombra que não tinha fonte, alongando-se pelo chão e erguendo-se pelas paredes, tomando a forma de um rosto sem olhos. Haruto, tentando puxar as pessoas para o elevador, teve a mão atravessada por um fio fino de luz que queimou sua palma, deixando uma marca circunferencial como um anel de gelo. Ele conseguiu voltar, cambaleando, a pele marcada e a respiração irregular. Mas uma das pessoas, o investigador amador, não estava lá. O gravador registrou, por fim, apenas um único som. Um estalo longo, seguido de silêncio absoluto. Quando a porta do elevador se fechou novamente, o que voltou para o saguão verdadeiro do edifício Hasegawa foi um grupo menor, com as roupas sujas e olhos fundos. Registraram o desaparecimento às autoridades. Fotografias foram entregues, o elevador foi interditado, uma fita isolante amarelo o cercou por alguns dias. E então surgiram as contradições. O laudo da perícia afirmou que não havia entradas de ar estranhas, nada que justificasse a mudança de pressão ou o cheiro de chá podre. A administração do prédio afirmou que as imagens das câmeras internas haviam sido corrompidas por falha técnica. Testemunhas, porém, garantiam que no dia seguinte, uma foto encontrada no saguão do condomínio mostrava o grupo inteiro numa sala que ninguém reconhecia, e nela, ao fundo, uma figura sentada, muito pequena, com as mãos no colo, uma criança talvez, cuja cara estava borrada por algo que parecia fumaça. A foto foi datada com uma marca de tempo que registrava uma hora que não existia no relógio do prédio, 0 horas e 11 minutos de um dia que não constava nos registros do elevador. A investigação oficial terminou sem conclusão. Documentos foram arquivados. A imprensa local noticiou o caso por alguns dias, com manchetes que falavam de anomalia elétrica e desaparecimentos misteriosos. Mas o que ficou, e ainda permanece, são fragmentos que sugerem uma continuidade do inexplicável. Uma foto em preto e branco escondida em uma gaveta da administração. Um pedaço de tecido com um cheiro que ninguém consegue descrever. Gravações que tocam mais baixo do que o aparelho permite ouvir. Moradores mudaram-se, portas foram vedadas, e o elevador ganhou uma placa simples: interditado por tempo indeterminado. Ainda assim, em noites em que a chuva tem gosto de metal e a cidade parece prender a respiração, sons saem do vão entre as portas lacradas. Um coçar suave, um sopro curto, uma nota musical que insiste em não terminar. O que transformou o caso em lenda foi uma última descoberta. 3 semanas depois do fechamento, uma jovem que trabalhava como faxineira no edifício encontrou, no fundo do depósito onde se guardavam móveis quebrados, uma folha solta com anotações em tinta preta. Era um diário em que alguém descrevia uma rotina de visitas, horários, nomes repetidos como se memorizasse passos. No fim da página, a caligrafia encolheu até se tornar ilegível, e uma única frase se destacou: "O andar não existe para quem sobe e para quem desce ele fica a um lampejo de distância." Ninguém conseguiu decifrar se aquilo era uma metáfora, um aviso ou uma confissão. Às vezes, visitantes que trabalham em prédios vizinhos relatam ver de longe uma luz que oscila no saguão interditado, ou ouvir uma música que atravessa a parede como se fosse um convidado indesejado. E em casas onde os antigos moradores ainda guardam objetos do Hasegawa, há relatos de um botão quebrado, um pequeno símbolo em metal escuro que brilha quando ninguém olha e que, ao ser tocado, deixa nos dedos um resíduo frio e salgado, como se tocasse um mar profundo. As perguntas permanecem: quem ou o que criou aquele andar? O que há além das portas que parecem conduzir à memória de uma cidade que não existe mais? E, se algo foi levado, como e por que alguns voltaram e outros não? Até hoje, ninguém sabe o que exatamente aconteceu com as 6 pessoas que entraram naquele elevador no ano de 2019.
Arquivos trancados, testemunhos divergentes e objetos que não se explicam compõem um mosaico incompleto. O elevador do edifício Hasegawa está parado. As portas marcadas por pequenos riscos como quem desenha um mapa de dedos. E se algum dia você entrar em um elevador e o painel mostrar um botão sem número, com um símbolo que lembra uma porta fechada, não pressione, não abra a porta para o que está do outro lado. Não olhe para a escuridão esperando ver algo familiar, porque nem tudo que aceita o formato de um corredor quer ser levado de volta.